paz do Senhor, meus irmãos. Venho aqui trazer uma mensagem que Deus colocou em meu coração, uma palavra que para esse tempo ela é extremamente importante. O intuito dessa palavra é que você a ouça e deixe ela transformar você em nome de Jesus. Eu quero já ir direto para ela para ganhar tempo. Ela se encontra lá no livro de 1 Reis, lá do profeta Elias com os profetas de Baal. É uma palavra, uma passagem muito conhecida da Bíblia, mas eu quero trazer ela para o lado de Cristo. Algo extraordinário que o Senhor quer nos mostrar aqui. Então deixe seu coração aberto. Jesus quer falar com você e Ele vai falar com você através dessa palavra. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Amém? Ela se encontra lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 30. Eu vou ler aí uns 8, 9 versículos, mas é que para não tirar fora do contexto e você conseguir compreender um pouquinho melhor a mensagem. Amém? Elias disse então a todo o povo: aproximai-vos de mim. E todo o povo se achegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E tomando Elias 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. E edificou com aquelas pedras e o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, em que cabiam 2 medidas de semente. Colocou logo a lenha, cortou o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: enchei 4 cântaros de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei pela segunda vez, e o fizeram pela segunda vez. E disse ainda: fazei pela terceira vez, e o fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e também encheu de água todo aquele rego. E aconteceu que, chegando a hora de oferecer o holocausto, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja hoje manifesto que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que por tua palavra tenho feito todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que conheça este povo que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu tens feito voltar o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e lambeu ainda a água que havia no rego. E quando todo o povo viu isso, caiu sobre os seus rostos, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Passagem maravilhosa, né, meus irmãos? Tenho certeza que em algum momento você já ouviu alguém pregando sobre ela. Talvez até pregaram na mesma linha que eu quero levar. Só que, irmãos, isso é tão extraordinário que hoje eu meditava nessa passagem, o Senhor queimava ela em meu coração, até que Ele colocou em mim o desejo de ministrar e trazer essa passagem para compartilhar com você. Esse povo, o povo de Israel, foi escolhido para serem os representantes de Deus na terra, para externizarem o poder de Deus, a glória de Deus, para apresentarem para o mundo esse Deus maravilhoso. Porém, eles se perverteram, se contaminaram, quebraram um dos principais mandamentos do Senhor, que era o de não fazer imagens de escultura, e enfim, eles quebraram isso, se permitiram sair de debaixo do senhorio do Senhor e entrar outros senhores sobre eles. Outros deuses, falsos deuses sobre eles. E aí Deus levanta o profeta Elias, por amor a esse povo, por amor a esses homens, Ele levanta o profeta Elias para vir trazer juízo para esse povo, para vir alertar esse povo, abrir os olhos deles, para vir trazer eles novamente para o caminho, que é só Jesus, que é só o Senhor. E aí ele começa ali, ele faz um desafio, traz todos os profetas de Baal, vamos fazer aqui um holocausto, vamos preparar um bezerro aqui, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E aí eles ficam ali, os profetas de Baal, se martirizando, se machucando, e passam quase o dia todo ali chamando, e Baal não responde. E é claro que não responderia, porque ele foi criado pelo homem, ele não é um Deus, muito, muito pelo contrário, ele não é Deus, só existe um Deus. E aí chega na hora do profeta Elias, do profeta do Senhor, fazer o sacrifício, fazer o holocausto. E é interessante, irmãos, que ele começa reparando o altar. E isso tudo tem um simbolismo. Tudo no Velho Testamento, irmãos, aponta para Cristo.
simboliza Cristo, tipifica a obra de Cristo na cruz. Então ele começa reparando o altar. A reparação do altar tem um simbolismo da reparação do nosso coração, porque quando estamos em Deus, vivemos para Deus, o nosso coração é o altar de adoração para o Senhor. Então Elias vem e repara o altar do Senhor que estava quebrado, porque tinham sido construídos outros altares para outros deuses estavam sendo adorados que não eram o Senhor. Então ele reconstrói o altar, prepara o holocausto, coloca a lenha, e ele faz algo, ele vai mais além, ele manda colocar água 3 vezes para molhar bem, para que eles vissem que o que aconteceria ali seria sobrenatural. E ele molha bem. Pensem comigo, uma madeira molhada é impossível pegar fogo. E ele molha bem a madeira, molha bem o altar, molha bem o holocausto, que era o bezerro cortado em pedaços. E aí ele começa a orar e desce fogo do céu e consome o holocausto. E aí quando o povo vê isso, eles caem com seus rostos em terra e dizem: só o Senhor é Deus. Isso fez com que eles voltassem em si, caíssem em si e percebessem que eles tinham se desviado do Deus vivo para um Deus feito de mãos, para um Deus feito de pedaço de pau, de pedaço de pedra, e tinham se desconectado do verdadeiro Deus que é a fonte da vida. E isso foi maravilhoso, isso tem todo um simbolismo, porque esse sacrifício serviu para o quê? Para cobrir o pecado do povo. Porque a palavra do Senhor fala no livro de Hebreus que o sangue de animais não podia tirar o pecado do homem. O pecado é o que afasta o homem de Deus, mas o sangue de animais não tirava o pecado do homem, porém cobria. No ano voltava novamente e fazia o sacrifício novamente, e todo ano se repetia o ritual de fazer o holocausto, de fazer o sacrifício com o animalzinho, porque não tirava o pecado de uma vez por todas, só cobria eles. E aí esse simbolismo é muito importante, irmãos, porque mostra a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor, é que caiu a ira, o fogo sobre o holocausto e não sobre as pessoas. As pessoas foram perdoadas, reconheceram que só o Senhor era Deus, e Deus voltou a ser o Senhor delas. Voltou a ter o senhorio na vida dessas pessoas, a ser o Senhor. Elas voltaram a viver debaixo do senhorio de Deus. Irmãos, não existe lugar melhor para se viver do que debaixo do senhorio de Deus. Quando Deus é o Senhor da nossa vida, quando Deus guia nossos passos, nos direciona, nos ampara, nos cerca, nos guarda, nos protege, abre os caminhos das provisões, abre os caminhos das bênçãos, nos livra de todo o mal, guarda nossos caminhos. Não existe lugar melhor do que estar debaixo do senhorio de Deus. Então Deus volta a ser o Senhor deles, graças a esse sacrifício feito, onde foi coberto o pecado deles, onde eles foram perdoados e reconheceram que só o Senhor era Deus. E isso, irmãos, como eu falei, é um simbolismo do que Cristo fez. Porque ali no Velho Testamento, como eu já falei aqui, o sangue de animais, ele não tirava o pecado, só cobria. Porém, quando Cristo se faz homem, Jesus se faz homem e se entrega na cruz, o sangue que ele derrama, o seu sangue derramado naquela cruz, ele tira o nosso pecado de uma vez por todas. Ele tira aquilo que nos afasta de Deus de uma vez por todas e deixa o caminho livre, acesso. Nós temos o livre acesso para estar em Deus agora, com Deus, na presença de Deus, muito mais intimamente do que o povo do Velho Testamento tinha, muito mais aproximadamente do que o povo de Israel chegava, devido ao sangue de Jesus que ele derramou na cruz. Esse sangue que nos limpa, nos purifica, nos lava e nos torna aptos e dignos de estarmos na presença de Deus. Basta que creiamos nesse sacrifício. Então percebam como tem muita coisa em comum. O sacrifício feito por Elias, o fogo caiu, consumiu o holocausto, não caiu sobre as pessoas foram perdoadas e puderam se reconectar aos costumes, a uma vida perto do Senhor. Com Deus, com Jesus é a mesma coisa, só que muito mais profundo. Quando cremos que sobre Ele foi levado, Ele levou sobre Ele todo o nosso pecado, e Ele derramou sangue, fez uma expiação eterna. Quando eu creio nisso, eu posso me achegar a Deus. E o maravilhoso disso tudo, irmão, sabe o que é? É que o Senhor se torna o Senhor na minha vida. Por isso que quando cremos que Jesus é suficiente, cremos que Jesus se entregou por nós, cremos que Jesus ressuscitou por nós, fazemos uma oração, fazemos a oração de entrega, onde entregamos nossa vida, nossa alma e reconhecemos que Ele é o Senhor sobre nós. Por isso fazemos isso, por isso falamos, verbalizamos. A palavra fala no livro de Romanos que com o coração cremos e com a boca falamos.
com a boca professamos. Então eu preciso crer que Jesus Cristo fez o sacrifício por mim, Ele morreu a minha morte, Ele levou o meu pecado, Ele levou a minha enfermidade e Ele fez a obra que me reconecta a Deus. E aí eu creio nisso e professo com a minha boca. E aí o Senhor se torna o Senhor sobre mim. E quando o Senhor se torna o Senhor sobre mim, significa que tudo aquilo que eu vivia é tirado de mim. As depressões, as ansiedades, os medos, as frustrações, os desânimos, é arrancado da sua vida. Se você crê que Jesus fez uma obra expiatória, que Ele se entregou por você, mas Ele derramou um sangue maravilhoso, e o sangue dele não cobre o seu pecado, o sangue tira o seu pecado, e que se você crê, você tem a vida eterna, você passará a eternidade com o Pai na glória. Se você crê, você ora, você entrega a sua vida para Ele, Ele passa a ser o Senhor sobre sua vida. O mal não tem mais domínio sobre você, o medo da morte não tem mais domínio sobre você, a morte não tem mais domínio sobre você, a ansiedade, a depressão, as opressões do mundo não te dominam mais. Você não é mais guiado pelo curso desse mundo, onde o curso desse mundo te empurra num canto e te pressiona e te esmaga e você fica oprimido, depressivo, que é o que mais vemos: famosos, ricos, milionários, opressivos, deprimidos, com depressão, desanimados da vida, mas eles têm tudo que o mundo quer que você tenha. Mas isso não é o suficiente, porque falta algo na vida deles, falta algo na vida dessas pessoas. E o que é? É Jesus Cristo sendo o Senhor deles, é Jesus Cristo libertando eles dessa condição. Irmãos, não adianta você dizer: ah, Dilson, mas eu creio em Jesus. Mas se você crê de uma maneira superficial, onde você não faz dele o seu Senhor, não muda nada, não muda nada. Tudo isso que está ao redor do mundo e ataca as pessoas dia e noite, que nós vemos crianças, nós vemos jovens, homens, idosos se matando, tirando a sua vida, cometendo atrocidades. Por quê? Porque não tem Jesus como Senhor na vida deles. Pessoas que estão com mente pervertida, pessoas que vivem uma vida escravizadas dos seus medos, dos seus traumas, das suas depressões, das suas ansiedades, porque Jesus não é o Senhor sobre eles. Mas eu te convido nesse momento, em nome de Jesus, para que você entenda o que está sendo dito aqui. Lá foi feito um sacrifício que é um símbolo do sacrifício perfeito do que Cristo realizou na cruz. Primeiro foi reparado o altar. Permita o Espírito Santo reparar o altar do seu coração, para que ele esteja pronto para receber o Senhor, onde você o adorará, onde você viverá para Ele. Permita que ele seja o sacrifício da sua vida. Permita, creia que Ele é e Ele foi e Ele fez o sacrifício perfeito por você, para que você não morra, para que você não padeça, para que as enfermidades não te atrofiem, para que as enfermidades não te sucumbam, para que você não viva com medo de enfermidades, de depressão, ansiedade, crise de ansiedade, medo de ficar sozinho, para que mais nada disso seja o Senhor sobre sua vida, mas só Jesus. Chame Ele para sua vida. Eu te convido nesse momento, em nome de Jesus, a você crer verdadeiramente na obra do Filho de Deus, que era unigênito e se tornou primogênito, porque hoje existem muitos filhos. O Senhor não quer apenas ser o Senhor na sua vida, Ele quer ser seu Pai, Ele quer que você seja filho, que você tenha uma vida de intimidade. Lembra que eu falei agora há pouco sobre pessoas que têm tudo para esse mundo, tem dinheiro, tem fama, tem status, tem poder, mas você volta e meia a ver essas pessoas se suicidando, ou então em depressões, ou então acamadas, ou então com enfermidades que não tem como o dinheiro tirar essas enfermidades delas, ou pessoas que estão cheias de problemas, que vestem uma capa nas redes sociais de perfeição, mas que nas quatro paredes da sua casa vivem uma vida de medo, de frustração, de desânimo. Você conhece pessoas assim, você sabe que existem pessoas assim. Talvez você é uma dessas pessoas que nas redes sociais está sempre sorrindo, sempre alegre, sempre feliz, mas quando chega no seu íntimo, quando você vai dormir, você não consegue dormir, você tem crises de ansiedade, crises de pânico, você não sabe o que vai ser de você amanhã, você vive com medo, você vive frustrado. Por quê? Porque o Jesus ainda não é o Senhor da sua vida. Mas se você convidá-lo, se você crer, se você chamá-lo para a sua vida, você crer com o seu coração e verbalizar com a sua boca:
Hoje ele passa a ser o seu Senhor e tudo isso vai ser arrancado da sua vida e você vai viver uma vida nova. A palavra do Senhor fala no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Os que estão em Cristo, nova criatura são. O velho ficou para trás, as coisas velhas ficam para trás, o medo fica para trás, você recebe o perdão, o pecado fica para trás, você recebe vida, a morte fica para trás, você recebe saúde do céu, saúde divina, as enfermidades ficam para trás, tudo isso é deixado para trás. E você passa a viver o novo, viver para o novo, andar no novo, viver em novidade de vida, viver em alegria no Senhor. Você começa a desfrutar de uma verdadeira paz, de uma verdadeira vontade de viver e de viver para Ele. Então deixe o Senhor se tornar e ser o Senhor na sua vida. Perceba que quando a maneira que você vive não é o suficiente para você. Você sabe que falta algo, você sente que falta algo, você ainda não entendia o que faltava, mas eu estou te dizendo agora, falta Jesus. Falta Jesus ser o seu Senhor, falta Jesus ser o seu Deus, falta Jesus ser o único Deus na sua vida, falta Jesus curar, transformar e cuidar de você. Falta isso para você ser preenchido, falta você crer nesse Jesus, crer nessa obra, receber o Espírito Santo no seu coração, se tornar morada do Deus vivo, ser íntimo com Ele, íntima com Ele. O Senhor quer você, minha irmã, o Senhor quer você, meu irmão, na intimidade, no colo do Pai, vivendo a verdadeira vida, recebendo a vida eterna, saindo de um ambiente de morte, de medo e de frustração e entrando no ambiente de vida. Então vamos orar, eu quero orar com você, eu quero que você faça uma oração sincera. Irmãos, eu estou falando algo aqui profundo porque o Senhor me mandou fazer esse vídeo e fazer essa oração que eu vou fazer. Então se você crê que Jesus levou os seus pecados, se você crê que Jesus morreu a sua morte, se você crê que Jesus derramou o sangue pela sua vida, se você crê que Jesus ressuscitou para que você tenha vida, agora você vai verbalizar isso. Em nome de Jesus, feche seus olhos e verbalize isso em nome de Jesus, mas crendo no seu coração, verbalize com fé. Você vai ter a sua vida mudada. Você que tem procurado uma mudança na sua vida, você que tem procurado ajuda e não tem encontrado, você que tem procurado uma saída para os seus problemas, para a sua vida oprimida, deprimida, sofrida, Jesus hoje vai mudar para você. Em nome de Jesus, Ele vai mudar e é agora. Em nome de Jesus, feche seus olhos comigo, abra seu coração, fale com fé. Senhor Jesus, eu entrego hoje, Senhor, a minha vida para Ti. Senhor Jesus, eu reconheço que fizeste uma obra na cruz, que morresse a minha morte, que levastes o meu pecado e que o pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu reconheço, eu creio, Senhor, que tirastes o pecado da minha vida, Senhor, e eu recebo a vida nova que o Senhor tem para mim. Eu entrego a minha vida na sua mão, eu reconheço que eu preciso de Ti. Seja o Senhor da minha vida, eu entrego a minha vida para que o Senhor tenha o senhorio sobre mim, o Senhor seja o meu Senhor, o Senhor seja o meu Deus, o único e verdadeiro Deus, meu Senhor Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida para Ti, eu confesso que eu vivi uma vida de pecados, Senhor, eu confesso que eu vivi uma vida de sofrimentos, mas eu me arrependo de tudo isso em nome de Jesus, e eu deixo tudo isso para trás, e eu quero viver o novo no Senhor, eu quero viver na sua paz, Jesus, eu quero viver no seu amor, Jesus, eu quero viver na sua graça, Jesus. Me salva de mim mesmo, me salva de todo pecado, me salva de todo mal, me liberta, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, me santifica, Santo Espírito, me purifica nesse sangue, Jesus, e me mostra esse caminho. Eu quero viver nesse caminho. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Senhor, eu vivia enganado, mas agora eu conheço a verdade, e a verdade é o Senhor. A verdade é que o Senhor morreu por mim e ressuscitou para me dar vida, e o Senhor vive, e o Senhor viverá no meu coração. Ore essas palavras, ore com fé, entregue seu coração para Jesus hoje. Ele quer e Ele vai transformar você. Ele já fez a obra por você. Entenda uma coisa, irmãos, entenda uma coisa. O mundo, as mídias, as redes sociais,
Tudo é projetado para te manter cegado, para te manter cego, para te manter com os seus olhos vendados, para você ver aquilo que o mundo quer que você veja. Mas a palavra do Senhor fala que o mundo jaz no maligno, mas eu tenho uma palavra profética para você. O inimigo perdeu hoje. Você vai entregar sua vida para Jesus e ele vai transformar ela. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre sua vida. Você terá sua vida mudada, transformada, restaurada, porque você vai chamar aquele que pode restaurar, aquele que pode e quer e vai mudar a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então não hesite, não perca mais tempo. Você que fica aí rolando no seu Instagram, gastando tempo, gastando sua energia, você que fica gastando sua vida só em trabalho, só em adquirir, aí você vai lá e adquire riquezas, fortuna, mansão, carrão, sofre um acidente e morre. E para onde você vai? Para onde você vai? Perceba que você tem sido enganado o tempo todo. O mundo tem pregado as coisas que ele quer que você viva. Mas hoje, pela graça de Deus, você está sendo alcançado. E você será liberto dessa, digamos, matrix. Você será liberto disso para a verdadeira vida, que é a vida que o Senhor tem preparada para você. Em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Eu deixo essa passagem, eu deixo essa oração. Creia com seu coração e verbalize com sua boca. Em nome de Jesus. Amém.